Boa noite a todos. Peço desculpa pelo atraso, devido a um transtorno que ocorreu na viagem com o nosso amigo Geraldini. E vamos dar início à segunda audiência pública. Como presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, declaro aberta a segunda audiência pública que discutirá o projeto de lei complementar 278 de 5 de fevereiro de 2016. Nesse ato, passa a ler o edital de convocação da referida audiência. Itamar Gomes Bueno, vereador-presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, convoca todos os interessados para as audiências públicas a serem realizadas no plenário Luiz Antônio da Silva Filho, da Câmara Municipal de Cravinhos, nos dias 24/5/2016, 14/6/2016 e 28/6/2016. Todas essas datas são terças-feiras, com início previsto para 19h30 e termino previsto para as 22 horas, reservando seu direito de marcar novas audiências se julgar necessário, com o intuito de realizar análise e discussão do projeto de lei complementar 278 de 5 de fevereiro de 2016, Lei de Parcelamento do Solo, o qual se encontra à disposição dos interessados junto ao site oficial da Câmara Municipal de Cravinhos e também junto à Secretaria da Câmara Municipal de Cravinhos, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11 horas, das 12h30 às 17 horas, para visita interna e análise. Neste ato, nomeio como secretário dessa audiência os funcionários da Câmara Municipal, Dr. Marco Aurélio Damião, Carlos Augusto Manella Ribeiro. E também convido o coordenador Geraldini para suas considerações iniciais de forma breve. Fique à vontade. Boa noite a todos, presidente Itamar, senhores vereadores, munícipes. Bom, essa é a nossa segunda audiência pública para tratarmos da revisão do projeto de lei do Executivo Municipal, que trata da legislação de parcelamento do solo do município de Cravinhos. Nós já tivemos uma audiência que aconteceu há 2 semanas atrás, que foi a primeira, quando nós fizemos a apresentação de um parecer técnico, onde fizemos algumas sugestões e considerações técnicas sobre o texto do projeto de lei recebido do Executivo, e fizemos naquela ocasião também um debate aqui com os munícipes e com os senhores vereadores sobre o conteúdo do projeto de lei. Esclarecemos algumas dúvidas sobre a questão mais ampla do parcelamento do solo e nossa segunda audiência pública, o nosso objetivo é tratar um pouco das diferenças, o que nós temos de evolução da legislação anterior, que tratava do parcelamento do solo, portanto aqui está em vigor, para o projeto de lei atual, quais são as implicações sendo aprovado o projeto de lei como encaminhado. Várias questões foram levantadas aqui na primeira, a audiência anterior. Algumas delas são objeto de conteúdo de código de obras. Então são questões mais relativas a recuo, a recuos laterais, frontais, forma de ocupação do lote urbano, não necessariamente no que diz respeito ao parcelamento. Algumas dúvidas também foram esclarecidas com relação aos aspectos ambientais da utilização do solo e também as formas de intervenção, as possibilidades técnicas de saneamento ambiental, para que possamos tornar uma área utilizável ou parcelável do ponto de vista do loteamento, de uma determinada gleba do município. Também tratamos na primeira audiência pública das possibilidades de parcelamento no entorno e nos limites da rodovia Anhanguera, entendendo que é uma vocação, a utilização industrial
da área contígua à rodovia Anhanguera. Discutimos também um pouco sobre as questões das possibilidades de ocupação no eixo de expansão natural do município, ou seja, entre a rodovia Anhanguera e a rodovia José Fregonese. E também apresentamos o mapa, que é o anexo do projeto de lei encaminhado pelo Executivo, que apresenta as áreas de expansão, as áreas de expansão prioritárias, né, as áreas de ocupação prioritárias do município, esclarecendo o que se pretende em termos de ocupação e de parcelamento do solo para o futuro. Também foi muito interessante na primeira audiência um debate que tivemos sobre a questão do tamanho dos lotes, né, do tamanho mínimo dos lotes que se pretende. Esse sim é um assunto tratado foi abordado na primeira audiência, em decorrência de ser um dos artigos, está contemplado em um dos artigos do projeto de lei encaminhado anteriormente. Então hoje nós vamos ver um pouquinho dessas diferenças, né, da anterior, do projeto atual para a lei em vigor. Marco, peço a gentileza de projetar. Tem uma apresentação PowerPoint, aí um arquivo PowerPoint nesse pendrive que está aí conectado. Por gentileza. Então, presidente, são essas as minhas considerações iniciais. A partir do momento que a gente tiver a oportunidade de passar aqui uma apresentação, acho que pode contribuir para o debate da audiência. Isso, agora eu vou ler o artigo 4º aqui. Iniciaremos agora a manifestação oral junto à tribuna, conforme lista de assinada. Antes da abertura dessa audiência, cada inscrito terá o tempo máximo de 10 minutos, conforme prescrito no edital do item 3, sendo que as partes não irão pausar ou interromper. O tempo esclareço que poderão os munícipes apresentar sugestões por escrito junto à Secretaria desta Câmara Municipal, bem como nesta audiência, junto aos secretários Carlos Manella e Marco Damião. Eu queria fazer uma correção aqui, na onde eu li a primeira audiência no dia 24/5 de 2016, é 31/5 de 2016. Então está aberta a palavra para o primeiro inscrito, Márcio Luiz de Lima Barroso, vereador. Cronômetro aí, 10 segundos, 10 minutos. Presidente Itamar, secretários, o nosso contratado, Geraldine, que trouxe para a gente um estudo a respeito da lei de parcelamento do solo, vereadores, munícipes presentes, que, aliás, nos honra muito com a sua presença nesta noite. Eu gostaria, nesse período, presidente, fazer aqui uma observação. Na audiência anterior, eu fiz uma proposta com relação às áreas verdes dos novos loteamentos. A lei de 2011, no seu artigo 28, parágrafo 2º, ele diz o seguinte: a arborização de vias, de áreas verdes, praças e parques deverá ser implantada pelo empreendedor e conservada as suas expensas pelo prazo de 5 anos. A lei de 2016, no seu artigo 27, ele diz o seguinte: o projeto paisagístico, assim como a arborização de vias, de áreas verdes, praças e parques, devem ser implantados pelo empreendedor e conservadas suas expensas pelo prazo de 3 anos do final das obras de infraestrutura e aceite destas pela Prefeitura Municipal de Cravinhos, que se constituirá data de recebimento do empreendimento. Acho que a gente poderia deixar esse artigo mais claro, né? Por exemplo, a partir da data que a Prefeitura Municipal de Cravinhos recebe o loteamento já tem que vir com a área verde implantada, que é o que diz aqui, né? E o empreendedor,
pela lei antiga, ele fica responsável por esta área verde durante 5 anos a partir da data que a prefeitura recebe o loteamento. Na lei nova, na lei de 2016, ela foi mudada para 3 anos. Eu acho que a gente poderia se manter a lei anterior, 5 anos, e eu creio também, essa é uma proposta que eu estou fazendo, que esse é o meu ponto de vista, obviamente que isso vai ser futuramente objeto de uma emenda à lei, né, e que vai ser deliberada pelo plenário da Câmara, né, os vereadores vão deliberar a respeito dessa emenda, né, que se mantivesse e que se deixasse esse artigo bem mais claro, principalmente no que diz respeito ao seguinte: o projeto paisagístico, assim como a arborização de vias, de áreas verdes, praças, parques, devem ser implantados pelo empreendedor e conservadas suas expensas pelo prazo de 3 anos. E aí passaria aqui, como estaria na lei antiga, que é 5 anos, do final das obras de infraestrutura e aceite desta pela Prefeitura Municipal de Cravinhos, que se constituirá data de recebimento do empreendimento. Então, né, foi uma observação que eu fiz aqui, uma comparação com a lei anterior e com a lei nova. E aí, nós, na audiência anterior, eu também fiz uma proposta de até, logo depois, eu recebi uma orientação do Geraldini, que eu achei muito interessante, de que os novos loteamentos só viessem com as suas placas de sinalização de rua, que nós fizéssemos uma lei à parte, né, que até verificarmos, senhor presidente, a possibilidade, junto ao nosso departamento jurídico, desta lei já ser votada junto com a lei de parcelamento. Vamos fazer as emendas e colocar em votação no dia. Sim. Isso. Tá? Eu acho que é mais justo. Eu acho. Muito obrigado. E, para finalizar, nós analisamos aqui, estudamos toda a lei de 2016, ela foi repassada, ela tem um parecer técnico aqui. E nesse parecer técnico, nós sabemos que a lei de 2016, ela fez uma abertura para a área a ser construída no município bastante grande, né? Ela faz divisa lá com Guatapará, e é uma área bastante grande. Bom, especificamente no local em que ela se abriu para construção, todos nós, cravienses, sabemos que ali nós temos um problema muito grave de meio ambiente, que é uma vossoroca que se formou próximo a 2 bairros que hoje já estão habitados, que é o Jardim Santa Cruz 1 e 2, e depois, posteriormente, foi construído o Jardim Botânico, né? No parecer técnico, diz o seguinte, que futuros bairros, se aprovada a abertura para construção naquela área, os futuros bairros, eles terão que ter um parecer técnico de um geólogo. Ok? Porém, eu conversando com alguns vereadores, e eu percebi que essa não é uma opinião só minha, de que nós pudéssemos ter também um parecer técnico de um geólogo e que ele nos apontasse, a partir daquela área que nós temos o problema ambiental, que se tem uma vossoroca, que todos conhecem, todos sabem do problema ambiental, que a prefeitura já foi condenada, inclusive, o processo já tramitou, a prefeitura, ela já tem que apresentar um plano, o professor Elias está aqui, me corrija se eu estiver errado, para que aquela área seja trabalhada de tal forma que aquela vossoroca não venha a crescer mais e mais. Tem uma parte de indenização
para os proprietários que foram atingidos ali. Muito bem. A proposta que eu gostaria de deixar para o plenário da Câmara decidir é que, a partir daquela área, qual o raio que ainda nós temos de área que pode ser atingida por futuras vossorocas se tiver construção. Um exemplo, o geólogo, obviamente que é a pessoa responsável técnico capaz de nos trazer um estudo e essa informação. A partir da vossoroca, quantos quilômetros, o raio que seria interessante hoje se preservar para futuras construções? Justamente. Até porque nós não podemos deixar de levar em consideração que toda a recarga de água do nosso município, as maiores recargas de água estão naquela região. E nós também não podemos deixar de levar em consideração que nós temos um estudo feito pela Universidade Federal de Uberlândia, foi feito quando nós votamos a lei, eu já estava nesta casa como vereador, nós votamos a lei em 2011, e a Universidade Federal de Uberlândia trouxe um fato curioso, nesse estudo técnico que está na Prefeitura, eu creio que tem na Câmara, e alguns vereadores também têm esse material. Só na Prefeitura? Mas eu tenho, na época eu era vereador, recebi uma cópia desse documento. É um dado que há de se observar, por isso que eu acho importante que nós temos apoio e assessoria técnica de um geólogo, que é o profissional responsável para isso. Servindo como base a rodovia Fregonese, até num raio, se não me falha a memória, de 1,5 km para baixo, nós temos um declive de 180 metros. 180 metros. Levando como base a rodovia Fregonese. Itaipu, que é a maior hidrelétrica do mundo em operação hoje, ela tem uma declive de 150 metros. Entendeu? Então, eu como vereador, eu não me sinto seguro em aprovar uma expansão da forma que está sendo proposta pela lei de 2016, levando isso em consideração um problema ambiental gravíssimo, que não foi resolvido, que a Prefeitura hoje, e o DR, e os empreendedores no Santa Cruz vão ter que arcar com uma indenização milionária que beira 11 milhões de reais. Isso para o município de Cravinhos é uma fábula. Um município como o nosso. Então, eu acho que para a gente não incorrer em erros futuros e não se criar futuramente novas vossorocas, eu gostaria de propor para o plenário, porque a gente também tivesse, como a gente está tendo um estudo urbanístico, né, da forma que foi feito, e até muito bem feito, muito bem elaborado, um parecer técnico, que nós tivéssemos também um estudo de um geólogo para que ele pudesse analisar, não com profundidade toda a área de expansão, mas especificamente onde hoje nós já temos um problema ambiental grave a ser corrigido. Pois não. Considerando essa sua colocação do estudo feito pela Universidade de Uberlândia, e que a casa não possui esse parecer, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir para que a presidência solicitasse uma cópia desse parecer junto à administração municipal para que a gente pudesse ter amparo e analisar também se foi feito nessa renovação que ele está enviando para casa um contraponto com referência ao estudo feito anteriormente. Correto. Para que a gente pudesse analisar melhor. Como o senhor disse que tem esse parecer, a gente pode até analisar. Porém, eu acredito que seria... Esse parecer técnico, só para assim, deixar mais claro, Fran, ele foi contratado pela administração municipal. Exatamente. Então, acho que seria mais plausível a gente ter isso oficialmente. Correto. E solicitar da administração uma cópia para que seja um documento oficial. Muito bom. E que todos os vereadores tenham acesso.
né? Nós temos uma preocupação muito grande. Novo colega, só para a gente manter a ordem aqui, já passou 10 minutos, como tem poucas pessoas inscritas, 6 pessoas, eu vou dar mais 3 minutos para as considerações. Sim, só para finalizar, presidente, muito obrigado. Nós temos uma preocupação muito grande hoje no município de se encontrar uma área para que nós pudéssemos futuramente, esse mandato, nessa gestão, creio que não dá mais, mas a próxima gestão, a próxima administração, seja quem for o prefeito, tem uma preocupação muito grande em se construir casas populares, seja do sistema CDHU, Minha Casa Minha Vida, enfim. E nós temos uma preocupação de encontrar áreas, né? Mas nós temos uma preocupação muito grande também em não deixar para as futuras gerações e para as futuras administrações um problema tão grave, um problema ambiental tão grave quanto nós temos hoje. Tá? Muito obrigado, presidente. Boa noite. Eu passo agora a palavra para Fernando Soares, para que fez a... Boa noite a todos. 8h56. Boa noite. É claro que essa preocupação sobre o parcelamento do solo, isso também nos traz muita preocupação, principalmente de certas irresponsabilidades que vêm acontecendo no nosso município. Uma das preocupações que nós, e uma que a gente mais escuta falar em parcelamento do solo, é qualidade de vida. E isso, qualidade de vida, já está, né, do parcelamento do solo ali, já está proporcionando à população uma qualidade de vida. Para isso, temos que fazer uma administração correta, coerente, saber as necessidades da nossa população, principalmente o lado que mais precisa, que são a moradia. Hoje nós temos em nossa cidade, se eu não me falha a memória, 3 loteamentos. Esses loteamentos, eles só vêm acrescentar despesa para o nosso município. Benefício nenhum, minha opinião. Em primeiro lugar, custo de cada loteamento, de cada terreno, só traz benefício para média, alta renda. O que vai acontecer? Vai acontecer que a nossa cidade vai continuar precisando, necessitando de ajuda, principalmente nessa baixa renda. Uma preocupação que eu tenho, que se fala muito aqui, é em área verde, né, no nosso município. Área verde é só natureza. Só aquele lá em cima que deixa área verde para nós. Eles vêm, fazem a estrada, fazem o asfalto, demarca, e assim fica a área verde lá. A natureza. Porque projeto para área verde, nós nunca tivemos aqui na nossa cidade. Nunca tivemos um planejamento, nunca se preocuparam com isso. Temos aqui sim, área marrom. Marrom. É a verdade que nós temos aqui na nossa cidade. E o que mais se vê na nossa cidade é o descaso com a área verde, com o meio ambiente. Essa preocupação que deveria ter a nossa administração não está tendo, leva em desconsideração. Quando chega um investidor em nossa cidade para fazer um loteamento, a preocupação dele é fazer a captação da água de chuva, asfalto, guia, e deixa. Para quem? Para esperar quem? Para segurar, para não deixar o município desenvolver? Eu sou a favor do município desenvolver assim, mas organizado. Hoje nós temos um loteamento
se não me falha a memória, qual que é o nome daquele loteamento, o último lá, Fran? Jardim Aliança. Jardim Aliança? Só uma correção, nós acredito que nós temos 5 loteamentos em andamento. Jardim Aliança, Jardim Júlia, Alto da Boa Vista, o do Araci e o Santa Maria. Você disse 3, nós temos 5 em andamento. É um pouquinho mais pior, né, do que eu imaginava. Porque já sobrecarregou a área nossa. Se por um acaso aí, eles resolverem fazer esse loteamento, já fazer essas residências, tomar conta da situação, todas as residências prontas, nosso município entra em calamidade pública. No abastecimento de água, esgoto, não vamos ter atendimento para as crianças, escola. Então, isso se chama desorganização. Para você aprovar um loteamento, infelizmente, né, que eu acredito que a partir de agora que vai passar pela Câmara Municipal sobre o parcelamento do solo. Então, que isso aconteça, que não fique na cabeça de uma pessoa só. Uma pessoa só não pode tomar uma decisão tão importante que é o parcelamento do nosso solo. Que essa decisão muito séria para o nosso futuro, para os meus filhos, para os meus netos. O que mais encontra dificuldade em nossa cidade hoje é saúde. Recentemente aqui, tivemos a reinauguração de 2 postos e inauguração de, acho que mais 3 ou 2. Continua uma secretária só da saúde. Como é que ela pode tomar conta dessa situação? Como é que ela vai ser sobrecarregada? E eu procurei saber que não foi ninguém nomeado para ajudar a secretária. Ela esteve aqui falando das dificuldades que a saúde está preocupando ela. Que os recursos não estão sendo suficiente para cumprir as obrigações dela. Isso com a cidade atual. Aí você imagina se começar esse desenvolvimento na cidade, desse loteamento que foi aprovado, sobrecarregar o nosso município, isso vai adoecer ainda mais a nossa cidade. E vai ficar uma situação muito difícil. Eu fui do Jardim Aliança lá perguntar a respeito do loteamento, como era feito, como é que custava, os preços e tal. E eles passaram para mim sobre o financiamento 210 meses, uma prestação de 800 e quase 900 reais mensal. E o pessoal que adquiriram esse financiamento, sem noção, sem estar preparado para o que vinha, que muitos desistiram desse financiamento, alguns fizeram residência lá, sem permissão. E lá não tem água e não tem esgoto naquele loteamento. E eu perguntei para o vendedor lá se eu poderia adquirir um lote lá, se eu poderia construir. Poderia sim. Como? Pode. Você ir lá comprar um lote aqui, se você não tem o básico, você não tem água lá, você não tem você não tem água, você não tem a luz, como é que você vai sobreviver num lugar daquele lá? E ninguém toma conhecimento de nada. Parece que as pessoas vão deixando acontecer. Vai deixando. Uma outra coisa que eu queria falar a respeito, que é da Vossoroca, nosso município. Fernando, posso, presidente, pedir uma parte? Só queria fazer uma correção, até para constar. As autorizações para construção no bairro Jardim Aliança nunca partiram da prefeitura. Primeira coisa. Segundo, o bairro não está autorizado para construção porque não tem água nem energia. Agora, cabe ao loteador também
como a prefeitura ainda não recebeu o bairro porque ele não está pronto, a questão de fiscalizar para que pessoas não vão construir e habitar lá, eu acho que fica para o loteador. Você não concorda comigo? Concordo. Eu acho assim, olha, muito legal quando a gente pode cobrar do ente municipal nas obrigações que ele tem que fazer, mas pegar uma obrigação que é do loteador e jogar nas costas do prefeito, eu acho assim, muito desleal. Entendeu? Então que fique claro essa questão. Mas o poder de polícia do município cabe à administração. Não, cabe, mas veja só, a prefeitura ainda não recebeu aquele bairro. Ali ainda não tem água. Ali não tem energia elétrica. Certo? Agora, se o loteador está dizendo para você o que você acabou de dizer, que, olha, pode comprar e pode construir. Então, a irresponsabilidade maior está na ação do loteador, do empreendedor, não na ação da administração municipal. Quem deve ter dito isso foi o corretor. Corretor. Então, Ele contratado pelo loteador. Ele quer vender. Agora aí, nós não temos um fiscal de obra no município também para ver não só as obras de lá, mas como da cidade inteira. Os bairros não tem. que estão, é verdade. Não é só no loteamento Aliança, é na cidade toda. Só para... Todo mundo faz aí clandestino, sem G, depois aí quer fazer a lei do puxadinho para aprovar, emendar, regularizar obras irregulares. Não tem condição. Só para a gente manter a ordem aqui, não fugir do foco, já deu seus 10 minutos. Como eu disse para o vereador Márcio, dou mais 3 minutos para as considerações finais. Tá bom, obrigado. Minha preocupação que eu tenho a respeito das nossas crianças, né? Meu amigo Claudio Teles fez um trabalho muito bonito a respeito, principalmente dos viciados, né? Os que têm esse problema. Nós temos uma fonte muito forte para trabalhar isso aí. Se chama escola. Nossas crianças estão na escola. Dentro de uma sala de aula. O que falta é força de vontade para fazer um trabalho, para fazer uns projetos, para mandar professores capacitados, orientadores, palestras, dentro da escola. Nós não precisamos falar, tirando a criança da rua, não precisa correr atrás das crianças, não. Elas já estão na escola, elas já estão dentro de uma sala de aula. E essa faixa etária de 6 a 17 anos estão ali, prontinho para ser ouvida. Fácil para a gente trabalhar essas crianças. Basta a gente querer. Se a gente tiver um pouquinho de força, de vontade para resolver, não está difícil. Está fácil para a gente orientar essas crianças. Tá? Muito obrigado. Eu passo agora a palavra Luiz Gustavo Portaluppi. Tudo bem. Passo também a palavra para o professor Elias. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a mesa e os nobres vereadores e o público presente. Eu fiz aqui uma reflexão sobre o parecer do nobre, do doutor Geraldini, até o artigo 19, e deu aqui 21 quesitos. Então, provavelmente, o meu tempo não será suficiente para fazer a leitura. Então, depois eu encaminho o restante, se for o caso. Caso o nobre colega fazer, como ele se absteve o senhor tem mais 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Eu entendo que essa abordagem que a gente fez aqui, ela pode contribuir bastante com o aperfeiçoamento do projeto de lei 278, e muitas delas se referem à legislação atual, né? Porque está se discutindo aqui realmente a alteração da legislação atual, que é a lei 216/2011, né? Então, o que eu percebi é que houve diversas flexibilizações em relação à legislação anterior, à lei anterior, do ponto de vista, por exemplo, de tamanho de quadra, tamanho de lote, a questão da área de interesse social. Uma das intervenções aqui esqueci teu nome, por favor. Do Fernando,
Ele pontuou bem a questão fez um paralelo aí da questão do empreendedor e da política pública municipal, mas eu queria fazer uma ressalva, que eu até comentei algum tempo atrás com o nosso presidente, é que o empreendedor, ele visa lucro, é um negócio, né? Então a questão do loteamento de interesse social tem que ter uma política pública para isso. Aí sim você vai flexibilizar dentro do interesse da municipalidade e das condições da população, inclusive o zoneamento e tudo mais, e eleger essas áreas, e até precisa ter uma legislação para isso, porque quando se fala no projeto 278, remete à questão da lei de interesse, do loteamento de interesse social, ele precisa estar previsto numa política pública. Não é porque está lá escrito na letra da lei que ele pode ser feito que você vai fazer. Se não estiver na política pública, você não pode fazer. Então falta essa lei no município, né? E aí você separa duas coisas: o interesse privado, que tem que ter as suas normatizações, as suas diretrizes de cumprimento por parte do poder público, né? E o interesse social, né? Porque elas funcionam em linhas diferentes, né? Não é dentro da mesma política. Nós não podemos responsabilizar o empreendedor porque ele deixou de fazer isso, de fazer aquilo. Ele cumpre a legislação municipal. Agora, cabe ao legislador aperfeiçoar essa legislação no sentido de coibir determinadas falhas que estão existindo na legislação anterior, restringir mais, e aí sim ter um loteamento. A questão mesmo das áreas verdes, foi dito pelo nobre vereador Márcio, que o prazo para a manutenção das áreas verdes de 3 anos, a lei atual fala de 5 anos e tudo mais. E o Fernando chegou a dizer que a lei não prevê essa questão da conservação, mas sim, o loteador tem que entregar a árvore pronta. Uma árvore com um ano, mais ou menos, ela atinge 1 metro. Então, se você está falando em 3 anos, você está falando de uma árvore de 3 metros, a árvore adulta já. Se ele tem 2 anos, geralmente, de prazo para concluir o loteamento, renovar mais 2, ele já vai dar isso adulto. E a manutenção disso. Então, eu acho que isso aí está resolvido. Então, por exemplo, eu coloco aqui, eu senti muita ausência de fundamentação técnica, de estudos e até legais, na vinda do projeto para a Câmara, né? Então, por exemplo, eu que estou de fora analisando, falo, peraí, o camarada pôs aqui a faixa de 1.500 metros ao longo da rodovia José Fregonese. Mas da onde surgiu esse critério de fixar 1.500 metros? Poderia ser 1.480, 1.300, 2.020. Eu tenho que ter um parâmetro técnico e de acordo com a demanda e com as condições do lugar, físico, geográficas e tal, né, para dizer que tem que ser 1.500. Eu não posso, por discricionalidade minha, não, vai ser 1.500 metros. Eu tenho que ter um embasamento. O contrário, eu só estou fazendo uma suposição. E não vai atender, às vezes, o interesse do investidor e nem do município, né? A localização e o critério usado para definir a área de expansão industrial na rodovia Antônio Machado de Santana. Eu vi que na lei anterior não falava de Antônio Machado de Santana para fins industriais. Falava da Anhanguera e da Anjo Cavalheiro de Serrana, né? Essa não, agora ela aparece, né? Mas espera aí, ela está lá na divisa com Ribeirão Preto. Como é que é a topografia lá? Eu sei que é complicada a topografia naquela área. Então, eu não tenho estudo para dizer que é viável ou não é viável, e estou determinando que ali vai ser uma área de expansão industrial. O critério já é econômico e de demanda do setor para segmentar a área industrial em A1, A2 e A3, que é a área industrial 1, A2 e 3. Espera aí, por que eu vou ter uma glebona lá de área industrial? Ah, não, mas eu quero que ela seja A1, A2 e A3. Mas espera aí, por que eu quero essa subdivisão? Eu vou autorizar empreendimentos de características industriais diferenciadas, por exemplo, com impactos ambientais, atmosféricos ou de solo, coisa que o valha, indústrias tóxicas ou outras indústrias limpas. É esse o critério? Eu não sei. Então eu precisaria ter para avaliar melhor essa proposta da segmentação dessas áreas industriais. A compatibilidade do texto desta lei com o Código Municipal do Meio Ambiente, porque é a Lei 215, né? Quando foi aprovada essa lei de parcelamento, a 216, ela foi aprovada junto com a 215, que é o Código do Meio Ambiente. E elas estão entrelaçadas. Então, de repente, eu só estou atualizando a lei 216
E se eu não fiz uma amarração com a Lei 215, eu posso estar incorrendo em falhas, que quando eu for cruzar uma com a outra, não bate alguma coisa. E aí eu fico com insegurança jurídica para decidir, tecnicamente ou juridicamente. E aí eu coloco o empreendedor também numa dificuldade, né? A proposta do uso misto e uso industrial, de modo simultâneo nessas 3 segmentos de área industrial, tendo em vista possíveis conflitos de interesses ou impacto de vizinhança. Então, nessa lei, antes tinha lá, que certamente precisaria ter uma flexibilização, sim, mas agora descancarou, porque você tem hoje o convívio do uso misto com indústria, né? Todos os tipos de ocupação, de diversos interesses, separado por uma avenida de 39 metros. Ela é suficiente para mitigar ou para prevenir os impactos ambientais? Essa avenida, simplesmente? E a questão do tráfego pesado que possa existir, o adensamento de pessoas, ela vai inibir? Então, eu acho que faltou aqui um pouco mais de aprofundamento nessa discussão para fazer a proposta, né? O critério de estabelecer o parágrafo 3º, que são restrições de toda a gleba, para a área que conter maior porção da gleba a ser urbanizada. Quer dizer, a indústria, ele comprou uma área. E aí no zoneamento, uma parte da área está numa zona, outra noutra. Pode acontecer, né? E aí a parte que tiver mais, ela vai ter a restrição daquela maior para outra zona. Mas de repente o interesse, ele não compatibiliza com o interesse do empreendedor, né? Ou então com o interesse público. E aí precisa harmonizar esses 2 interesses, prevalecendo, logicamente, o interesse público, né? Mas eu senti realmente aqui uma precariedade dessa proposta, que ela precisaria ser melhor avaliada. A flexibilização da proposta para a AI1 e a AI2, que é a área industrial 1 e 2, para uso como loteamento fechado, condomínio, chácara de recreio, quer dizer, então virou uma miscelânea, né? Eu não tenho um parâmetro normatizador dessas atividades. Isso pode trazer consequências à qualidade de vida de um e de outro tipo de empreendimento, né? Você, de repente, tem uma chácara de recreio num lugar que você tem uma indústria poluidora, uma indústria barulhenta, ou então a indústria vai ser vizinha de uma escola, de uma creche, e que ela também tem que ter mais cuidado para prevenir essa interface que há entre esses interesses aí. Aí eles colocam, tem alguma questão que eu vou até pular, que eles falam, tem uma frase aqui que diz assim, no inciso 7º do artigo 6º, que está na página 9 aí do parecer do Dr. Geraldini. E com as respectivas áreas verdes abertas à população. Aqui ele está remetendo ao loteamento fechado. Ele já pressupõe, pela legislação, inclusive federal, que o loteamento fechado, ele pode ter o fechamento, mas as pessoas têm o direito de ir e vir dentro do empreendimento, que pode ser feito algumas regras desse direito, como, por exemplo, a pessoa identificar na portaria. Mas isso já está previsto, então me pareceu que é um pouco redundante essa exigência. A localização físico-geográfica de áreas específicas para implantar chácara de recreio. Lá a lei ela é aberta. Mas peraí, aonde que eu posso implantar essas chácaras ou sítios de recreio? Pelo visto, pode ser até ao lado de uma indústria ou de outros usos, né? Então eu acho que isso aqui precisaria ser melhor proposto, né? A redução da área mínima de lote em loteamento de interesse social com vista a seus efeitos espaciais de natureza socioambiental e econômica em relação ao adensamento populacional que dele decorrerá, assim como motivar a proposta com base em pesquisa de demanda e proposta da política pública municipal para mitigar ou prevenir os seus efeitos. Quer dizer, na medida que eu diminuo o tamanho do lote de interesse social, eu estou incentivando o adensamento populacional da área. Tá certo ou não? Então, num lugar que cabia, digamos, 100 lotes de 4 pessoas por lote, eu vou ter 4.000 pessoas, é isso? Né? Se eu multiplico isso, eu trago, no caso, a proposta é 125 metros, e não 200 metros, eu vou quase dobrar esse contingente populacional. E aí, no momento que eu barateio o lote, que sem dúvida tem que ser vista essa perspectiva da população de baixa renda, sim, né? Mas através de uma política separada, municipal, política pública do município, para essa população, eu preciso também prever como que eu vou mitigar esse adensamento. Por favor. Eu não sei se eu tenho mais tempo aí, né, presidente?
Não, é só a questão desse loteamento 125, eles alegam que mudaram para 25, porque o loteador vai vender esse lote mais barato. E a gente sabe que isso não é verdade. Na prática não é verdade. Né? Então, e sem contar que entra a questão da qualidade de vida, que o Márcio também colocou, na questão da habitação de interesse social. Sem dúvida. O barato é proporcional ao tamanho do lote. Se eu vou comprar um lote de 200 metros, eu vou pagar 200 metros, que é metro quadrado. Se eu vou comprar de 100 metros, 125, eu vou pagar 125. Mas não é que seja mais barato para facilitar a pessoa que vai fazer. Agora, o que eu acho equívoco aqui, me perdoe aqui a ausência de alguém do Poder Executivo, é que está misturando o interesse privado da urbanização, que ele existe em qualquer parte do mundo, né? E o interesse social da população de baixa renda. Eu acho que o município precisa ter política diferenciada. Tem lá as diretrizes, a lei do parcelamento de interesse econômico do empreendedor, que ele tem o direito de comprar a gleba e fazer o parcelamento de acordo com o interesse público e as diretrizes municipais. Tá certo ou não? Porque isso faz parte do desenvolvimento, é investimento e tudo mais. Agora, como é que eu vou tratar a população de baixa renda? Eu preciso ter uma política específica para essa população. E o município não tem isso. Infelizmente, quase nenhum município tem. É lamentável que isso ocorra. Falta a sensibilidade aí do administrador, né, provavelmente, desses municípios, que não tem tido essa preocupação. E quando ela existe, ela é muito pontual. Né? Às vezes o sujeito fica aí até atrás de mendigar áreas para ter um loteamento, quando ele poderia, por exemplo, trabalhar com bancos, uma vez comentando isso com o presidente, nosso presidente, um banco de terras, né? Mas não no momento que está lá em cima, que soltou Minha Casa Minha Vida, que está todo mundo esperando a valorização. É um outro momento que ele vai formando. Assim como o loteador vai lá e compra uma fazenda para futuramente ele urbanizar próxima da cidade, o município poderia também fazer isso. Como o município propõe a possibilidade de fazer um parcelamento por parte do poder privado fora, um pouco além, ele também, eventualmente, de acordo com o interesse municipal, ele pode criar um bairro um pouco distanciado, ponderando aí os custos da infraestrutura, os custos do serviço público que poderão aumentar, e criar isso, mediante o quê? Uma compra de uma terra muito mais barata em alqueire. Se você for comprar em metro quadrado, você vai pagar o olho da cara. Agora, se você compra uma fazenda a preço de alqueire, você vai pagar quanto, tá, em Cravinho? R$300 o alqueire? Tá certo ou não? Então, banco de terras, que a gente vê que os municípios não têm se atido a isso, né? Área mínima. Aí vem aqui uma questão que eu, salvo engano da minha parte, peço até desculpa se eu me enganei, estou disposto a corrigir. Pelo que eu vi nas autorizações das macrozonas, a área, por exemplo, de urbanização preferencial, com a consolidada que é a área que já tem todo o serviço público, parece que há um privilegiamento, a horizontalização da cidade. Quando isso bate de frente com a lei, o Estatuto da Cidade, que ele fala ao contrário, ele tem diversos mecanismos, até recomendo aqui aos vereadores que deem uma olhada nessa lei, tem diversos mecanismos que as prefeituras geralmente não utilizam, né, para ocupar as áreas ociosas, já das áreas dos setores consolidados. Você pega aqui Cravinho, nós temos vários terrenos, até glebas de um porte razoável, onde você tem água, esgoto, luz, tem de tudo, né? Mas está lá na especulação imobiliária. Agora, existem mecanismos que forçam, por exemplo, o imposto progressivo, existem vários outros, que forçam o dono dessas áreas a colocar isso à disposição, né? Então, eu acho que também é uma questão de preocupar um pouco com isso daí. Tem mais algum tempo, vereador? Tem? A implantação de plano de parcelamento industrial na área de urbanização preferencial e o plano de mitigação e prevenção de seus efeitos à vizinhança, demonstrando sua efetividade com base em normas técnicas, tal. Quer dizer, eu vou fazer uma proposta de alterar isso, eu tenho que ter todo um embasamento para dar para o legislador condição de avaliar se ele deve caminhar por onde na aprovação. Refutar a proposta ou emendar, melhorar, né? Quer dizer, agora, se vem só na letra do projeto lá, e não vem nenhum estudo, como foi dito aqui, de requisitar, até parabenizo o vereador, o Poder Executivo, para mandar o estudo da UFO, né, para cá, aqui também, nessas propostas aqui,
Por mais experiência, por exemplo, que eu tenho em lidar com a questão de parcelamento e urbanismo e tal, eu não vou me aventurar a ficar fazendo proposta em cima de um projeto que eu não tenho estudo. Eu vou pedir estudos. Primeiro, eu posso até, pela experiência de outros municípios e tal, supor que ali pode ser assim o assado. Mas eu não posso trabalhar com suposição. Eu tenho que trabalhar dentro da realidade da cidade e os aspectos físicos e geográficos também. O ordenamento urbano, o interesse social, o perfil da população e assim por diante, né? As diretrizes viárias a serem exigidas pela Secretaria Municipal de Obras para a proposta do item 5, do parágrafo 1º do inciso 3º, que está na página 18 do parecer. Aqui ficou jogado assim, quer dizer, peraí, quais são essas diretrizes? Não, o secretário vai definir, não, nós não podemos dar essa discricionalidade para ele. Eu acho que o legislador tem que definir. Agora, para ele definir, o executivo tem que ter mandado isso já. Como ele fala depois, em seguida, do INCRA, para a chácara, para o sítio de recreio. O INCRA, que eu saiba, o INCRA não tem ele tem os módulos. Por exemplo, 20 mil metros. Eu não posso parcelar, é o mínimo. Agora, eu acho que uma chácara, aqui parece que está falando de 1.500 metros. Como é que eu vou parcelar um módulo de 20, a não ser que eu faça a margem da lei, chamo uns amigos lá e divido 20 em pedaços que dê. Só que isso é ilegal, eu não passo escritura disso. O INCRA não define. Então eu acho que o INCRA não pode remear o INCRA. O INCRA é federal, eu estou no município, eu sou Câmara Municipal, eu sou Poder Executivo Municipal. Eu tenho que definir claramente como é que é isso. Até sendo mais restritivo, se for o caso, que o próprio INCRA. A proposta de 100 metros e 250 metros de quadras para a área de urbanização consolidada e área de urbanização preferencial, respectivamente, sem especificar a modalidade de parcelamento. Aqui eu achei esquisito o seguinte, eu vou ter loteamentos aqui, que eu vou ter um tamanho de quadro diferente do outro. Eu não sei como é que a pessoa tirou isso, por que eu tenho que ter tamanhos de quadro diferentes, a não ser o industrial, que de repente, por o projeto que eu tenho de industrialização do meu município, eu preciso de ter quadras maiores, né? Mas nem assim, na Europa, em outros países, eles não fazem quadras gigantescas assim, não, porque o caminhar, a movimentação, a logística ficou muito mais complicada. Então, eu não sei porque usaram aqui 2 formas ou 3 de tamanhos de quadras, né? De quadras. A redução das medidas dos lotes das áreas industriais de 500 para 250 metros, sem especificar o tamanho da testada e a quadra, com base em pesquisa de demanda e na política pública municipal de apoio ao desenvolvimento empresarial e industrial como destinatário da proposta. Quer dizer, peraí, eu consultei as indústrias, o que é ideal em termos disso aqui? Filho, você precisa expandir, você quer comprar. O que é o ideal? Eu pesquisei outros distritos industriais, mano. Ribeirão acabou de consolidar um lá, está até precisando de mais. Vamos ver quais são as fases que Ribeirão teve, o que ele teve êxito, e trazer para Cravinho o melhor, adaptado ao perfil. Por exemplo, Cravinhos, que eu saiba, a tendência aqui tem sido na área eletromecânica, de industrialização, né? Aqui. Quer dizer, então, peraí, esse tipo de indústria, que ele precisa nesse sentido? Eu tenho que ir lá conversar com esses empresários e fazer, tem estudos científicos aí, de outros polos industriais no Brasil e em outras partes, que você pode ter como subsídio para decidir. E para encerrar, senhor presidente, eu digo aqui no artigo 22, eu ia precisar mais água, que a boca aqui já... Mais água? Já secou. A eficácia com fundamentação técnica e científica da proposta do parágrafo 3º do artigo 19, foi onde eu parei. Ou seja, a permissão de instalação de áreas industriais contíguas aos condomínios e loteamentos, sobretudo quanto ao adensamento do tráfego, risco de acidente, barulho, poluição, entre outros incômodos da vizinhança que a proposta poderá acarretar. É o que eu tinha falado anteriormente, porque lá ela menciona também esse ajuntamento, e aqui ela volta a repetir. E eu finalizo dizendo o seguinte, eu faço essa crítica, me perdoem aqui usar dessa forma a expressão, eu acho que a audiência pública
para ela ser efetiva e trazer uma contribuição importante, ela precisa ter o que eu chamo de legitimidade. Se ela é pública, é o povo, é a população, né? E a gente vê em quase todas as audiências, não só aqui em outros municípios também, a ausência dessa representatividade. E eu quero dizer para vocês que a falha disso, se a gente pode dizer que é uma falha, né? Talvez não seja, mas a deficiência que existe nisso é a forma não pedagógica que o Poder Executivo, principalmente, tem feito para a convocação das audiências. E aí, a gente sabe da dificuldade que é trazer as pessoas, porque falta realmente aquele trabalho que muitas vezes a escola não faz também, né? Porque no momento que você convoca, a população já tinha que estar prevenida e preparada. Porque a convocação é só um ato final, né? E eu acho que a gente poderia, quero sugerir isso aqui, e me coloco à disposição até para contribuir se for o caso, começar a fazer um trabalho de longo prazo nas escolas, né, nas instituições aí, para mostrar a importância que é discutir essas questões e participar das audiências públicas, não só aqui do parcelamento, mas em tantas outras que existem. Muito obrigado, senhor presidente. Só para completar o anterior, quando você diz que você sentiu a ausência do executivo, e isso eu queria completar. A parte interessada que enviou esse projeto foi o executivo para essa casa. Não tem um representante da prefeitura que eu estou vendo aqui dentro. Não tem um. Foi passado ao Departamento de Água, Secretaria Municipal de Negócio Jurídico, Departamento de Engenharia da prefeitura, que o mínimo deveria ter pelo menos um engenheiro aqui dentro, Departamento de Meio Ambiente, que é um dos principais também, Secretaria da Prefeitura, que é a Dona Odete, e o senhor prefeito municipal. Uma coisa que está sendo discutida aqui nessa casa é o lei de parcelamento de solo, não devia enviado para o executivo. Todas as repartições públicas, todas do município, mandou o convite. O prefeito deveria ter cobrado mais, que pelo menos um engenheiro da parte da prefeitura viesse aqui, para de repente falar sobre o que está acontecendo, o que não está. Professor. Então eu queria fazer essa ressalva, que não só o senhor se entristece, mas a gente aqui também do Legislativo. Professor, o senhor me dá uma parte? Muito obrigado. Por favor. Duas situações. Primeiro, solicitar ao senhor que encaminhasse todas essas sugestões para casa, via e-mail ou protocolizasse na Secretaria da Câmara. E a outra, que diante das observações colocadas, senhor presidente, eu gostaria de pedir para que convidasse o autor da propositura encaminhada a esta casa. Não na pessoa do senhor prefeito, mas se fosse convidado, quem foi que elaborou esse projeto de lei para o prefeito encaminhar para cá. Porque diante dessas situações que a gente vê tantas falhas, a gente seria possível questionar. Isso foi feito pelo engenheiro da casa, foi contratado um prestador de serviço, foi contratada uma empresa. Quem fez o estudo tudo disso para que a gente pudesse ter uma argumentação melhor? Por várias falhas apontadas pelo professor nesse momento. Um ponto simples. Quem foi que estipulou 1.500 metros da rodovia? Partiu-se de onde? Então, que parâmetro que eles usaram para encaminhar esse projeto para essa casa? Foi feito, a administração fez esse projeto e encaminhou para cá visando algum interesse ou visando realmente a comunidade? Então eu gostaria que fosse convidado o autor do projeto para que ele pudesse nos explicar e, quem sabe, isso tornasse subsídios melhores até para o nosso assessor poder trabalhar mais essas questões. Porque eles estipularam pontos que agora a gente vê uma obscuridade muito grande. De onde partiram para criar certas situações na elaboração desse plano? Aí vão se dizer, mas partiu-se do ponto X, do marco zero do município naquela pedrinha que tem lá no SAI. Tudo bem, então foi lá, mas dizer de onde partiram. Isso. Então eu gostaria que fosse oficiado a administração para que o autor do projeto pudesse comparecer a essa casa. O secretário aqui anotou, será feito o convite. Eu agradeço. Eu gostaria só para complementar, professor, por gentileza, presidente, um minuto. Há de se observar que no plano, na lei de parcelamento do solo, que nós votamos em 2011, esta oportunidade que nós estamos tendo aqui já pela segunda vez, e que de forma sábia o presidente marcou 3 audiências, nós não tivemos.
A lei veio, ela tramitou pelas comissões, não teve audiência pública. Então eu gostaria aqui de reconhecer a atitude do presidente atual, que, sabendo da importância que é votar a lei de uso e parcelamento do solo, além das audiências públicas que tiveram antes da lei ser remetida a esta casa, ele também teve a preocupação de marcar essas audiências públicas e que nós estamos tendo a oportunidade de debater agora o projeto de lei. E poderá ser marcada mais, de acordo com... Justamente, então fica aqui o meu reconhecimento. E outra coisa, eu também senti falta aqui, professor, da área técnica da prefeitura, mas muito mais da área responsável pelo meio ambiente. Muito mais. Porque nós temos um problema ambiental grave na cidade, que a prefeitura já reconhecidamente, através de um processo que já transitou em julgado e já está em fase de execução, foi condenada. Né? E agora houve essa abertura. Eu acho que aí vem o contraponto, nobre vereador, que quando o senhor disse do estudo feito pela Faculdade de Uberlândia, e que eu solicitei do presidente uma cópia oficial do projeto. Correto. Então vem o contraponto também dessas situações. E não dá para a gente culpar o meio ambiente, culpar o secretário de obras, culpar o jurídico. Não damos, assim, nomes. A falha é a administração. Beleza. A falha em si é a administração. Só para a gente agora, o professor vai fazer um encerramento. Eu só quero fazer uma ressalva. Quando eu apontei a dificuldade que eu tive de avaliar esses 19 artigos, ainda os outros eu pretendo fazer, encaminhar também até a terceira audiência, né? Eu não tive essa documentação em mãos. Isso não quer dizer que o profissional que fez esse estudo e fez essas propostas não tenha feito um embasamento técnico-científico para elaborar as suas propostas, né? Apenas eu não tive acesso a essa documentação que eu gostaria de ter tido para poder concordar ou discordar ou aperfeiçoar, somente isso, né? Então fica claro que não se trata de dizer que não foi feito. Certamente teria sido feito, né? Deve ter sido feito. Agora, eu apenas não tive o acesso e se puderem me franquear, com o maior prazer farei as análises e farei as sugestões que couberem. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao vereador Silvio. Senhor presidente, professor Geraldini, jurídico, colaboradores dessa casa, nobres pares, munícipes, o que me traz essa tribuna, também para fazer alguns comentários, né, boa parte deles já observados pelo vereador Márcio, também pelo professor Elias, né, mas eu estive nas 3 audiências públicas que o Executivo realizou. E o que acontece? 3. O que acontece? O que aconteceu naquelas audiências? Foram feitas algumas sugestões, na minha pessoa, não só, mas do vereador Antônio Geraldo Aníbal também, em especial com relação aos tamanhos dos lotes. Isso não veio para cá, não foi observado na ocasião. Eu lembro até que em uma das audiências eu cheguei a comentar que essa observação era feita pela 3ª vez e por vereadores inclusive, né? E por que isso não vinha alterado no texto? E na ocasião fui informado que era levado ao Executivo e que isso não era agregado ao texto, ok? Então até naquele momento eu questionei por que fazíamos audiência pública então, se ela é justamente para acatar e para enriquecer o texto. Na mesma oportunidade, eu observei que existe um estudo feito e pago pela prefeitura, portanto com dinheiro público, né, que ele viesse, nós os vereadores não temos o conhecimento técnico para dizer, e por isso sabiamente o presidente tem disponibilizado para a gente essa arma, vamos dizer assim, da gente poder entender um pouco melhor tecnicamente como é isso, que nós vamos lidar com o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, naquela ocasião, eu pedi, já que vai para a Câmara
uma alteração recente, que tinha 4 anos, que fosse encaminhado para a gente alguns porquês. Eu estou alterando essa legislação, esse artigo é por causa disso, aquele é por causa daquilo outro, para a gente entender, né? Da mesma forma, como existia, vamos dizer, restrições ambientais, que fosse disponibilizado para a gente o que poderia ser feito para não ocorrer isso nos próximos loteamentos, né? Nós não podemos ser contra a nossa cidade crescer. Nós não podemos ser contra ter mais habitação. E nós não somos. Essa casa solicitou, não só na minha pessoa, mas em demais vereadores, que fosse disponibilizada a habitação. Então, deixo bem claro que essa casa é a favor da habitação. Mas me assusta quando eu comparo o tamanho da área que era permitido, olhando o mapa apenas, aí não tem critério técnico nenhum, é olhar o desenho, o que se podia e o que está se permitindo hoje em terras, né? Aí até a gente numa discussão aqui na Câmara comentamos, imagina você que você pode fazer um bairro hoje quase lá em Guatapará. Fala, não, mas lá a terra é barata. Mas aí você tem que levar posto de saúde, transporte, creche. Quanto é que vai custar isso? Aí fala, não, mas a terra que nós temos disponível hoje, ela está na mão de meia dúzia. Eu não sei, sinceramente, na mão de quem que está as terras. Mas, bem disse o professor Elias, e eu quero complementar um pouco, existem mecanismos para fazer isso funcionar. A nossa legislação, ela permite o imposto progressivo, o IPTU progressivo. A nossa Constituição diz que, acima de tudo, a propriedade tem que cumprir a função social dela. Então, existem mecanismos bastantes para o município fazer com que funcione no momento que nós... Da forma que temos a legislação hoje, acho que não precisa horizontalizar mesmo. O ideal é que os bairros girem em torno do centro, até onde eu aprendi. Aprendi recentemente, nas conversas com o professor Geraldini e com outros profissionais da área que eu pude ouvir, né? Então, por que nós temos que escancarar o nosso município? Para que ele não seja atendido, para que as pessoas, para que a gente ajude talvez a construir moradias não dignas. Talvez a gente adquirir terras em volta do município, vai ficar mais barato, contando que nós já temos esgoto, energia e esses outros aparatos que eu acabei de dizer. Nós precisamos fazer a conta. Será que é mais barato? Nós não podemos esquecer que tem uma condenação, salvo engano, o valor original era 4,5 milhões, 1,5 milhão para o empreendedor, 1,5 milhão para o DR e 1,5 milhão para a prefeitura, salvo engano. O vereador Márcio me disse hoje que está em 11 milhões. Eu não sei quanto está isso atualizado. Imaginemos que seja 11 milhões. 11 milhões é 9% do orçamento da cidade esse ano. 9%. Um único loteamento. A gente pode tapar o olho para isso? A gente pode deixar que isso seja feito sem um estudo técnico, sem um detalhamento? A mim me parece que não é possível isso. A mim parece que é necessário fazer sim um estudo ambiental, geográfico, eu não conheço bem os nomes técnicos, de quais áreas podem ser utilizadas e quais áreas comprometem o nosso município. Na minha ótica, é necessário que se faça isso. E eu vou, na medida do possível, lutar para que isso aconteça. Porque a gente pode estar cometendo hoje aqui hoje, não digo hoje, né, na sequência, um erro que vai custar muito caro para o município. E já tem custado, como a gente viu. E aí, em alguns casos, tem a previsão técnica, vai um profissional assinar lá, vamos colocar a trava, o cara tem que assinar, o técnico, se ele não assinar, ele não aprova. Aí você fala o seguinte, tudo bem, vou fazer uma crítica aqui, talvez eu esteja exagerando um pouco. Você pega um profissional técnico, ele vai lá e dá um laudo, beleza, aqui pode. Aí ele morreu, sumiu.
Aí acontece o que aconteceu lá com a Vossoroca. Cadê o cidadão que aprovou aquilo lá? Cadê o órgão que consentiu aquilo lá? Por que o município está sendo penalizado? Talvez o cidadão não tenha patrimônio para arcar com isso. Né? Então eu não sou contra a expansão, eu não sou contra que o empreendedor ganhe dinheiro. Eu acho que tem que ganhar dinheiro, faz parte. Nós estamos num país capitalista, é a regra do jogo. Nós temos que casar isso da melhor maneira que seja viável ao empreendedor, mas que privilegie o município e as pessoas que aqui vivem. É só. Boa noite a todos. Eu passo agora a palavra para o vereador Cláudio Molezino Teles. Senhor presidente, professor Geraldinho, munícipe presente, nobres vereadores, fico feliz de ver os munícipes participando da audiência, como o vereador Silvio falou. É gratificante de ver quando o munícipe se preocupa com o desenvolvimento de nossa cidade, se preocupa com o desenvolvimento que está para acontecer em nosso município. Nós vemos aqui falar bastante em qualidade de vida. O nobre vereador Silvio, Márcio Barroso, o professor Elias, Fernando falou bastante em qualidade de vida. O que nós chamamos de qualidade de vida muitas das vezes? Será que é dar simplesmente um loteamento para uma pessoa construir, sem dar toda a infraestrutura, como já foi falado no Jardim Aliança, que está daquela forma? Mas eu não queria falar disso não. O que eu queria falar é a respeito o sistema de captação de água de chuva, que hoje nós pode ver em todo mundo, o sistema hídrico, que vem afetando todo mundo, a preocupação de todos os países, de todos os estados, que está numa guerra muito grande. Nesses últimos anos que teve, poucos dias que esteve de estiagem, nós já viu a grande falta d'água que teve em nosso município, com falta de poços artesianos, reservatório, e recentemente eu fiz um projeto aqui nessa casa, que a captação de água de chuva, o reaproveitamento de água de chuva. Não sei que por cargas d'água que esse projeto foi rejeitado, mas eu gostaria muito que os loteadores, os investidores olhassem com olhos diferentes para isso, porque é o futuro de nosso país, é o futuro de nossas crianças, que nós temos que se preocupar sim, porque nós vamos até junto ao governo federal, o projeto Minha Casa Minha Vida, está tramitando um projeto, no meu projeto Minha Casa Minha Vida, de fazer o sistema de captação de água de chuva. Recentemente, se eu não me engano, não sei se foi Araraquara, acho que foi Araraquara que aprovou o sistema de captação de água de chuva. As construções acima de 170 metros, criar o sistema de captação de água de chuva. Porque a pessoa que vai construir uma casa de 170, 180 metros, ela vai gastar um valor razoável. E esse sistema, ele atinge 2,5%, 3% do valor da construção. É insignificante pelo resultado que vem a trazer a essas pessoas. Porque se a gente conseguir implantar isso nas pessoas de alta renda, com certeza aquelas pessoas menos favorecidas, não vai faltar água para elas, porque as pessoas de alta renda que tem um terreno lá de 500 metros, 600 metros quadrados, que vai lavar seu quintal, que vai regar o seu jardim, que vai lavar 2 ou 3 carros, vai usar água potável. E está desperdiçando água potável. O empreendedor, com os loteadores, possam olhar com uma maneira diferente para isso. Eu queria o recado que eu queria deixar, senhor presidente. Meu muito obrigado. Bom, não havendo mais ninguém inscrito, nenhum munícipe, nenhum vereador, o vereador, o nosso amigo Luiz Gustavo Portaluppi,
ele tinha se inscrevido para fazer uso da palavra, ele se obsteve. Só que ele encaminhou a essa casa umas observações. Eu gostaria de passar para o novo colega Geraldini para que os mesmos fizessem a análise e futuramente a gente pudesse discutir sobre o que ele propôs. Eu só queria fazer uma consideração também aqui a respeito do projeto que veio do Executivo para cá. Eu fico muito contente em ver essa discussão entre os vereadores hoje, porque vale lembrar que tem 13 vereadores que são responsáveis hoje mais ou menos por 35 a 40 mil habitantes. O prefeito enviou o projeto, ele fez a parte dele. Agora cabe a gente, junto com o Geraldini, fazer nossas emendas, nossas propostas. Não é porque ele enviou essa casa que a gente vai aceitar. Porque nós aqui representamos a população. Então está na nossa mão. Tem mais uma audiência. Possivelmente eu irei marcar mais 2. Para que a gente faça nossas emendas. Faça um novo projeto em cima do que foi feito. E uma nova discussão para depois ir para um debate e votação. Agora, é que eu tenho a dizer. Agora eu passo as palavras para o Geraldini para fazer as considerações do que foi tratado na tribuna. Obrigado, presidente. Eu registro aqui o recebimento das manifestações, das contribuições, observações do munícipe Luiz Gustavo Portaluppi. Vou fazer a leitura atenta e na próxima audiência faço as considerações sobre as questões colocadas pelo munícipe. E eu queria registrar aí aqui algumas considerações sobre as manifestações que foram feitas hoje. Vereador Márcio, como já conversamos na última audiência, né, ele destacou algumas questões muito importantes, significativas para o município, as quais eu concordo, e eu queria chamar a atenção para a questão das áreas de habitação social. Então, existe uma lei que foi citada também pelo professor Elias, que é a Lei 10.257 de 2001, que é conhecida como Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, ele regulamenta um capítulo da nossa Constituição Federal que trata de política urbana. É um capítulo muito importante da Constituição, mas que ele é bem curto, e ele precisou de uma regulamentação depois. Demorou, né? A nossa Constituição de 1988, mas o Estatuto da Cidade só foi aprovado em 2001, né? Está em vigor e ele determina que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes precisam ter seus planos diretores. Então essa questão da habitação de interesse social é importantíssima que ela esteja prevista no plano diretor do município. Essa questão é extremamente importante. Então, queria que eu já fiz essa recomendação aos senhores vereadores na reunião técnica que nós fizemos aqui no dia 20 de maio. Nós tratamos disso, né, da importância de ter no plano diretor do município a garantia do cumprimento da função social da propriedade, que foi tratada também hoje, foi citada aqui pelo vereador Silvio. Registrou aqui a importância disso e precisamos separar, né? Tem questões que são tratadas no plano diretor, outras no Código de Obra, outras em legislação específica, né? Outras podem até ser agregadas, como foi citado há pouco pelo vereador Cláudio, a questão do reuso de água, da captação da água de chuva, né? Alguns municípios, eu vou citar aqui um grande conhecido, que é Porto Alegre, o município de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, que tem um código ambiental muito detalhado, com uma base técnica extremamente elaborada, foi feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa base do Código Ambiental, da lei, né, que trata desse aspecto, subsidiou a elaboração de um atlas ambiental, e hoje a cidade tem, para as novas construções, a questão da coleta, da retenção da coleta e tratamento de água de chuva, para resolver, ou ao menos evitar problemas futuros, tanto com a carência de água,
para consumo, quanto para o problema da drenagem das enchentes, né? Que é um problema muito significativo em cidades não somente de grande porte, né? Mas cidades de pequeno e médio também já sofrem com isso. Então, eu queria dizer para o vereador Márcio que a questão do estudo da Universidade Federal de Uberlândia é importante, que acho que todos os vereadores, até os munícipes, conheçam, né, para que possam refletir sobre o estudo e, por consequência, das possibilidades de ocupação do território. Com relação às manifestações do munícipe Fernando Soares, eu concordo aqui que a questão, ele fez uma fala mais ampla sobre qualidade, né? Passando aí inclusive pela questão da educação, né, da ausência de fiscalização. E aí, Fernando, eu entendo que é importantíssimo que alguns itens, como você coloca aqui, também estejam no plano diretor, porque o plano diretor é aquele que determina a política de desenvolvimento do território. E quando você cuida do desenvolvimento territorial, você fala não somente dos aspectos do uso e da ocupação do solo, do parcelamento do solo. Entra também política de cultura, política econômica, desenvolvimento econômico, trata da política de educação no município, né? Das prioridades na construção, por exemplo, de equipamentos públicos, né? Determina a política tributária do município, onde se investir, aqui ou ali. Então isso é muito importante, estar atento, né? E buscar essa vinculação com as políticas públicas em geral. O professor Elias, se puder encaminhar as suas, eu anotei que foram 19 contribuições, né, que o senhor citou logo no começo. Eu anotei aqui o que foi possível perceber, mas eu concordo com o senhor no que diz respeito aos estudos, né? Nós tivemos acesso aqui no Legislativo a um projeto de lei que veio encaminhado, e após a solicitação nós recebemos também os anexos, que são os mapas, né? Creio que o Executivo elaborou alguns estudos, seja com seus próprios técnicos ou com técnicos profissionais contratados que pudessem fornecer subsídios para isso. Não acredito que esses números vieram de uma forma aleatória, né? Até porque muitos deles, professor, eles são referência costumeiramente utilizadas hoje em legislação urbanística, né? Muitas vezes eles decorrem até de uma certa jurisprudência já consolidada pelo Tribunal de Justiça em São Paulo, né? E no âmbito federal também. Alguns dessas quantificações que aparecem ali decorrem também de projetos de lei já antigos que tramitam no Congresso Nacional, como, por exemplo, o projeto de lei que trata da revisão da Lei 6766, que é a Lei Federal de 1979, que trata do parcelamento do solo. Então, algumas questões ali são bastante já consolidadas no meio técnico, né? Então, mas acredito que devam ter os estudos, e seria importante conhecer, no mínimo disponibilizar, para que a população possa refletir sobre essas questões, né? Mais uma vez, o senhor falou da política pública para habitação de interesse social. Essa talvez seja uma das principais questões a serem adotadas no plano diretor, né? Eu me lembro de ter falado aqui, não na primeira audiência, mas antes, na primeira reunião técnica que nós fizemos aqui na casa, onde eu falava da importância de ter terra barata, que a população pudesse ter acesso à terra barata e de qualidade. E aí, quando eu falo de qualidade, não é um loteamento lá no limite de Guatapará, né? É terra barata próximo da região central, onde estão especialmente os equipamentos, e principalmente que acesso ao trabalho sem precisar de transporte público, porque isso onera o município, né? Então, óbvio, a gente olha essa foto, né, a gente anda pela cidade, a gente percebe a horizontalidade, né? É muito comum em municípios do porte de Cravinhos pelo Brasil todo. Essa característica aí que vocês estão vendo ali atrás, né? Quer dizer, se virarem para trás, verão, né? Ali, naquela foto, dá para a gente ver direitinho como a cidade está horizontal. Mas é importante que ela tenha algum grau de adensamento. É importante o adensamento para evitar áreas vazias
e terra especulativa, especialmente terra parada esperando o preço aumentar. Então, quando no projeto de lei ele trata de urbanização contínua, né? Então, isso não vai acontecer de você ter um empreendimento distante, porque você vai precisar chegar a rede de infraestrutura até lá. Isso custa caro, né? Pavimentação custa caro. Ainda que nós temos aqui no Brasil uma realidade do pavimento asfáltico que é mais barato se comparado à realidade dos países desenvolvidos que usam o concreto, o pavimento de concreto, que custa muito mais, só que dura 20, 30, 40 anos, né? A Universidade de São Paulo está testando o pavimento asfáltico num trecho da cidade universitária lá em São Paulo, né? Com vários tipos de agregados, né? Tem com concreto, com ferragem, com resíduo de construção civil, e eles estão fazendo os testes para ver a durabilidade desse espaço. Agora, quando você viaja para outros países que investem em infraestrutura, porque no nosso caso isso está vinculado ao mandato do executivo, né? Presidente, isso acontece, né? Então, eu posso falar do município vizinho aqui em Ribeirão Preto, que é onde eu resido já há 30 anos. Lá nós temos o pavimento asfáltico, que ele é feito logo que possível, são feitas as licitações, né? Mas ele não é executado no primeiro ano do mandato, ele é executado um pouco mais para frente, porque ele dura até a campanha, né? Ele dura até a campanha, porque ele tem que durar até a campanha, né? Eu me lembro quando foi feita a venda da Central Telefônica de Ribeirão Preto, da CETERP, foi feito um processo de privatização, aquilo lá permitiu a compra de uma área que foi transformada depois num parque, né, conhecido como Parque Curupira, lá na cidade, e o restante foi pavimentado a cidade, né? Você substitui o pavimento asfáltico que dura até a chuva. Choveu, né? A água, ela tem um poder de corrosão muito grande, né? Tanto bate até que fura, né? Todo mundo conhece a expressão. Então, o pavimento de concreto, ele dura mais. Só que para fazer o pavimento de concreto, gasta-se muito mais. E aí, os municípios normalmente não têm receita, então faz aquilo que é possível. E depois ficamos remendando isso, né? Se nós tivéssemos uma política que fosse federal, que pudesse orientar os municípios a trabalhar com o pavimento de concreto e não o pavimento asfáltico, talvez nós tivéssemos uma realidade diferente. Também nós poderíamos ter uma pavimentação em uma área menor na cidade. Mas isso é algo que a gente precisa refletir. Então precisamos adensar um pouco para evitar que a população vá cada vez morar mais distante e precisar de transporte público. E aí, professor, eu queria registrar também aqui na mesma manifestação do vereador Silvio a importância dos instrumentos urbanísticos. Os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade, eles são ferramentas, eles são remédios para alguns dos nossos males urbanos. E não custa nada para o município aplicar. Nada, absolutamente nada. Só precisa estar previsto na legislação, especificamente no plano diretor. IPTU progressivo, como foi citado aqui, é um deles. Tem diversos, né? Tem instrumento no Estatuto da Cidade para todo o tamanho, para todo o porte de município. Desde parcerias público-privadas até outorga onerosa. Então tem alguns instrumentos ali que não são aplicáveis, outros não, né? Mas dá para, vamos dizer assim, para resolver muito dos problemas que a cidade tem, né? A questão da localização e dos critérios, para os diversos usos que o professor Elias citou, eu acredito também que precisam estar contemplados, compatibilizados, né? Das macrozonas, que foi citado também. E a questão da ausência de representatividade, professor, isso eu posso lhe dizer com muita tranquilidade. Isso é uma realidade nacional em todas as esferas, em todos os debates de audiência que a gente participa. Todas. Sem exceção. Mesmo quando a gente pega uma manifestação pública, né? Eu vou muito a Brasília, a trabalho. Amanhã eu vou a Brasília de novo. Pego o voo de manhã, chego lá ainda no início da manhã e fico até sexta-feira. E lá tem muita manifestação na frente do Congresso Nacional. Mas quando você vê a quantidade de pessoas se manifestando face ao total da nossa população,
Se a gente for analisar a representatividade que a gente tem aqui pela população do município, talvez seja até maior. Agora, me interessa muito receber, sim, essas manifestações que vocês trazem, que a gente percebe que são qualificadas, que fizeram a leitura do projeto de lei, que fizeram a leitura do parecer técnico, que estão aqui se expressando e preocupadas com o destino do município. Isso, sim, eu acredito que seja importante. Vamos, obviamente, o presidente e os vereadores estão se esforçando, claro. A respeito da audiência pública, para eu manter a minha defesa a isso, né, eu já ouvi em vários eventos como esse, essa mesma argumentação sua, só que eu jamais vou concordar com esse tipo de argumento. Por quê? Tudo é uma questão de você conduzir. Nós, brasileiros, nós temos uma forma de conduzir a participação popular que é de não ter a participação popular. Né? Então existem mecanismos para que você consiga isso. Só que não é um mecanismo assim, olha, eu ponho um carro de som, ponho no jornal, não sei o quê, panfleto a cidade. Esse também é válido, mas não é só isso. Você precisa muitas vezes atingir a população na sua condição, porque a população tem outras prioridades, né? Que é o emprego, que é a comida, é pagar as contas, etc., do que vir fazer uma discussão cívica como essa. Né? Então, ao invés de nós, de repente, fazermos aqui esse debate, nós poderíamos, não no caso dessa audiência, desse programa de trabalho que está sendo muito bem conduzido aqui pela Câmara, mas, de um modo geral, a gente está falando isso. Quer dizer, começar lá na escola, capacitar o nosso professor para que ele faça esse debate, essa discussão, que faça aflorar essa vontade, esse interesse da população participar. Porque muita gente não vem, porque sequer sabe tratar deste assunto, porque é um assunto técnico, mas que muitas vezes pode ser feita uma leitura de maneira pedagógica na realidade da pessoa. Então eu vou continuar sempre insistindo, quem sabe um dia da água mole em pedra dura bate até que fura, a gente vai mudando essa forma pedagógica, ou antipedagógica que a gente tem usado, para uma forma pedagógica, e quem sabe ao invés de 10, numa próxima tenhamos 20, 50, 100, e vai assim por diante. Muito obrigado. Professor, eu concordo, apenas estou aqui fazendo uma constatação desse cenário. Para a participação social é necessário a implementação de uma metodologia para construir uma cultura. Nós precisamos construir a cultura da participação, porque as pessoas não compreendem o impacto que isso tem na sua vida e no que é de todos, né? Eu queria aqui, presidente, só fazer um pequeno registro de uma experiência, antes de finalizar. Nós tivemos eu participei na coordenação do plano diretor, há uns 10 anos atrás, de uma revisão do plano diretor do município de Fernandópolis, interior de São Paulo. Fernandópolis tem 150 mil habitantes, e lá nós implementamos uma metodologia para a discussão do plano diretor, em que nós fizemos uma história em quadrinhos, com personagens criados, desenho mesmo, né? Contratamos cartunista para isso, fizeram os desenhos, contando o que é o plano diretor, com uma historinha. Isso foi distribuído nas escolas públicas do município, ensino básico, fundamental. Então as crianças levaram essa historinha para casa, comentaram com os pais e trouxeram de volta para a escola suas contribuições para o plano diretor. Deu um trabalho. A gente fez depois uma sistematização de contribuições do município inteiro, bairro por bairro, quadra por quadra, de quais eram as demandas do município. Tinha uma equipe enorme trabalhando, presidente, fazendo esse levantamento da situação, do cenário, do que era e do que queriam, do que gostariam para o município. Isso embasou a construção de políticas públicas, né, que veio a ser feito depois no plano diretor. Então, só para a gente finalizar, precisamos construir essa cultura. Quem sabe, num próximo passo, na construção do plano diretor, a gente use algumas dessas metodologias. Eu conheci uma experiência, uma cidade na França,
onde eu estudei uma parte do mestrado nessa cidade, e lá eles discutiam um plano diretor assim, a população, ela ia no supermercado, aí quando saía do supermercado tinha lá um ônibus parado com todo o material gráfico apresentando o plano diretor de desenvolvimento da cidade, no supermercado. Então as pessoas nem iam, às vezes, na audiência pública. Ela, no seu cotidiano, topava com o espaço público onde isso era apresentado, e lá tinha um espaço. Podia telefonar para dar suas contribuições, podia entrar pela internet, podia preencher um papel e deixar ali na urna, no ônibus que circulava a cidade. Então são várias as formas que a gente tem para a construção dessa cultura da participação. Mas se a gente não começar, nós não vamos ter essa cultura um dia. Senhor presidente, acho que é isso. As demais considerações e contribuições que nós recebemos, na próxima audiência a gente pode fazer os demais comentários, e continuo permanecendo à disposição. Antes de eu encerrar essa audiência, só para me confirmar aqui, o vereador Márcio Barroso, quando ocupou a tribuna, ele solicitou que essa presidência pedisse ao executivo cópia do parecer técnico. Esse parecer técnico, o que seria? Só para mim encaminhar amanhã. Eu mencionei na tribuna, e o vereador Francisco Vessi pediu que se oficiasse a presidência para pedir uma cópia desse parecer técnico. Foi um estudo técnico feito pela Universidade Federal de Uberlândia, que foi inclusive feito na administração anterior. 2011. Isso. Quando elaborou o projeto. Correto. Isso consta lá nos arquivos de documento da Prefeitura. Então amanhã mesmo já será feita a solicitação. O professor Elias, também, quando usou a tribuna, ele pediu cópia do parecer técnico que elaborou o projeto de lei. Seria isso? Só para me fundamentar, porque eu vou fazer um ofício amanhã encaminhando ao executivo, porque eu não peço alguma coisa fora do... Senhor presidente, tudo aquilo que embasou aquelas sugestões, ou o projeto, a construção do projeto, eu acho que precisaria vir para essa casa, para que tanto os vereadores como a gente, a população, pudesse avaliar o fundamento que foi utilizado e concordar ou propor uma melhoria, alguma coisa do tipo, né? A ideia é essa. Tá. Isso também será feito um ofício encaminhado ao executivo. O vereador Francisco Vessi também, ele não ocupou, mas ele pediu dali, solicitando que o autor do projeto viesse explicar o projeto por várias falhas apontadas pelo professor Elias. Eu vou fazer o convite a ele, aí cabe a ele se ele vem ou se não vem, mas dessa presidência será feito o convite para que o mesmo faça parte. Se houve, presidente, a contratação de algum profissional, deve ter contratado um profissional, tem contrato com essa empresa, se ele pode vir aqui dirimir essas dúvidas, trazer esses esclarecimentos, até mesmo a cópia do contrato pode ser solicitado para quem foi que elaborou isso. Certo, isso aí será também feito notícia amanhã e será encaminhado. Eu também tinha feito uma solicitação, até para que na próxima audiência pública o setor de meio ambiente do município pudesse estar presente para debater com a gente, de repente trazer alguns esclarecimentos que nós não temos com relação ao problema ambiental que a gente já tem hoje no município. Tá. Então, todos esses pedidos serão encaminhados ao executivo amanhã. Eu gosto de agradecer a presença de todos os vereadores, munícipes, autoridades, os munícipes presentes, o nosso amigo PH, da Rádio Cravinhos, e demais pessoas, o professor Elias, onde fez uma explanação aí, cediu o espaço, porque quando eu gosto de ver o professor, quando ele ocupa a tribuna, ou ocupa tem os pareceres, a elaboração é uma pessoa muito influente e entende da área. Então, estamos sempre à disposição de todos aí. E uma boa noite a todos, está encerrada a segunda audiência.